Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Vamos examinar a introdução da palavra divergente. E cada um de nós precisamos compreender que é a entrada da palavra divergente, ou contrária, ou dúvida. Essa é a palavra que se desenvolveu e se tornou a mente humana. Jesus foi sacrificado como uma serpente, foi levantado como uma serpente, e foi crucificado como um pecador. Todo ser humano, como pecador, é a aparência da serpente. E a aparência da serpente é uma outra palavra. Assim como Jesus é o verbo, a palavra de Deus, a serpente também é uma palavra. E palavras são pensamentos. E isso foi introduzido e se tornou o pensamento do homem. E todos nós pensamos: é assim que Deus disse? Não comerás ou não comereis de toda a árvore do jardim? E todos nós pensamos. Afinal, o que devemos colocar em nossa mente? O que devemos fazer com o que nós pensamos? De que nós nos alimentamos? Esta é a questão posta e é colocada em dúvida a palavra de Deus. Lançou-se a desconfiança, lançou-se a dúvida, e toda dúvida e desconfiança tornou-se a natureza humana. Levou o homem para longe de Deus. Há um relacionamento cheio de problemas. O homem foi tão longe que se tornou inimigo de Deus por questão desta palavra, por questão desta dúvida. Cada um de nós devemos examinar nós mesmos, examinar o nosso relacionamento com Deus, e que este é o princípio da queda. É o que tornou o homem carne e sangue. É o que introduziu a morte. Se cada um de nós examinarmos o que introduziu a morte, o pecado, nós vamos perceber quão grave é o pensamento. Esta é a questão do homem. O homem pensa. E o pensamento é o lugar em que se origina toda a nossa vida. Tudo é uma questão de pensamento. Este é o fato da nossa existência, da nossa consciência, da nossa vida. As doenças psicológicas, as aflições, as angústias, tudo brota do pensamento. Se cada um de nós aprendermos e compreendermos esta fonte, a fonte maligna, que colocou o caráter de Deus em dúvida. O caráter de uma pessoa é revelado pela palavra, é revelado pelo seu pensamento. Na verdade, o caráter é o conjunto do pensamento que temos e que torna a nossa vida ativa. As nossas atitudes. Nossas atitudes é resultado do que pensamos. Portanto, o nosso caráter depende do pensamento que nós cultivamos. E esta é a razão de haver esta figura do Jardim do Éden. É aquilo que nós cultivamos.
Aqueles pensamentos que nós cultivamos se torna a nossa própria pessoa. Por cultivar esta indagação, esta dúvida, o homem se tornou corrupto. Rouba, é capaz de matar, é capaz de fingir e mentir. Pois que a verdade é Deus, o Espírito de verdade é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. E cada um de nós não podemos ser deuses, isto é, pensar por si mesmo. Veja que o resultado do pecado foi que o homem se tornou como um Deus. E Deus disse assim, lá no versículo 22. Esta foi a tragédia. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Veja bem, o que o homem se tornou? Poucos percebem que o homem se tornou como um Deus. E todas as coisas que nós pensamos é assim, está certo ou está errado? É o bem ou o mal? É tudo o que fazemos e que os outros fazem é medido por meio deste conhecimento. E este conhecimento que foi absorvido. A árvore da ciência do bem e do mal. Este é o fruto. E tudo é medido pelo pensamento humano do bem e do mal. Como se pudéssemos julgar as coisas por nós mesmos. E nós nos tornamos juízes. Juízes uns dos outros e juízes de nós mesmos, sem Deus. Esta é a razão de que nós fomos afastados da árvore da vida e perdemos a vida eterna por esta dúvida, pela aceitação desta palavra. Jesus veio esmagar a serpente. E foi esmagado como a serpente. Esmagou esta dúvida e livrou-nos de nós mesmos, pois nós somos o nosso problema. O que pensamos é o nosso problema, é a nossa aflição, é a nossa angústia, é a nossa dor. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo. É Ele que nos salva de sermos deuses, isto é, de pensarmos por nós mesmos, enxergarmos por nós mesmos, compreender por nós mesmos, andar segundo a carne. Nós, quando fomos expulsos, veja, esse é um fato para cada um de nós. Não é Adão e Eva que foram expulsos. Quem é Adão e Eva? Somos cada um de nós. Cada um de nós somos este casal. Perdeu a presença de Deus. Perdeu a presença de Deus significa não confia em Deus. Não é que Deus esteja ausente. Ele está presente. Mas a inimizade, o caráter corrupto, gera inimizade. Quando nós somos corruptos, nós não gostamos daquele que é santo. Temos horror do que é santo, porque nós agimos errado. Se existir aquele que é santo, nós seremos julgados por ele. Por isso o homem natural detesta a ideia de Deus. Detesta a ideia de Deus como Criador, como juiz, como Senhor de todas as coisas. Por isso meditemos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e compreendamos que Jesus veio como caminho para abrir caminho para a árvore da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que seja restabelecida esta confiança no Deus único e verdadeiro, Cristo Jesus. Vamos dar graças ao Senhor por esta tão grande e maravilhosa salvação. Fomos salvos da dúvida, da desconfiança. É por isso que não devemos firmar no nosso próprio entendimento,
Não devemos ter confiança em nós mesmos. Enganoso é o coração, corrupto, perverso, mais do que todas as coisas. Na verdade, cada um é como um diabo, é como uma serpente, que precisa da cruz para ser esmagada. Por isso, quem não crer já está condenado. Como se livrará de si mesmo e da sua própria corrupção? Mas, como está escrito, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos livra do corpo desta morte. Ele nos traz de volta a comunhão com a vida, a árvore da vida. Jesus nos abriu este novo e vivo caminho. Bendito seja o nome de Jesus. Amém.